Hoje eu vim contar para você uma segunda parte do meu testemunho, e essa é a parte que eu sempre falo nas palestras presenciais, uma parte muito forte, né, que para mim foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus, eu vi a mão de Deus na minha vida, mas eu não vou contar ela para que você tenha pena e nem para que você fique triste, mas eu vou contar ela para que você tenha esperança e para que você saiba que Deus sempre está disposto a fazer o melhor na nossa vida. Bom, nós já tínhamos, se você não viu o testemunho 1, você vai lá assistir para você entender a sequência de agora em diante. Eu já estava frequentando a igreja com meu marido e chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu estava vivendo uma vida no automático, uma vida muito corrida, uma vida muito severa, né? Aquela vida automática que eu acho que todos nós caímos nela uma hora ou outra, que é trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta e trabalhar e às vezes não pagar todas as contas, né? Eu tava vivendo isso, eu tinha o salão aberto, eu tava indo para a igreja e aconteceu quando eu tive segunda vez que os sintomas de depressão entrou na minha vida. A primeira vez, eu acho que eu nem dei esses detalhes no primeiro vídeo, mas a primeira vez que eu tive sintomas muito fortes de depressão, eu cheguei a ser desenganada por uma psiquiatra que falou para o meu marido assim: ela não vai sobreviver, ela tem o perfil suicida, ela precisa ser internada no hospital psiquiátrico e para ser tratada, porque eu me automedicava e eu comprava remédios e tomava vários por conta. E você pode dizer, tá, mas quem te dava essas receitas? E eu vou te explicar, eu morava na divisa com o Paraguai, então ali na farmácia do outro lado eu poderia comprar todos os remédios que eu quisesse sem receita, né? Então eu me aproveitei disso e a doença estava instalada naquela época, então na minha cabeça eu precisava dormir por muito tempo. Então eu ia lá, comprava remédio, tomava 4, 5 calmantes, dormia, quando eu acordava eu tomava de novo e eu tava realmente acabando com a minha vida sem perceber. Sem perceber, porque eu acho que em sã consciência a gente não age dessa forma, né? Então eu agia por um desespero mesmo. Enfim, quando eu comecei na igreja, eu fui curada disso, o Senhor me libertou disso. E, claro, eu tive que fazer a minha parte, que foi me entregar, confiar e praticar. Porque ouvir não é o suficiente, é preciso ouvir, deixar descer pro coração e colocar em prática aquilo que se aprende. Porque sem prática não tem resultado, né? E sem resultado não existe mudanças. Então, tá. Eu consegui passar por isso. E quando chegou a pandemia, que falaram para que todo mundo fosse nos mercados, né, fizesse 15 dias de compra e ficasse em casa, eu descobri que eu não tinha como ir no mercado, porque eu não tinha dinheiro. Foi quando eu descobri que eu estava falida. Na época, eu devia para 4 agiotas e era quantidades altas de dinheiro. Eu lembro que para uma pessoa eu pagava por mês 4 mil de juros, porque eu tinha pego 40 mil emprestado. Era muita dívida e eu tava me vendo assim, sem conseguir sair dessas dívidas. Foi a segunda vez que eu vi o poder, assim, a segunda vez que eu vi o cuidado de Deus na minha vida. Eu tava vendo que eu tinha perdido tudo de novo, né? De novo assim, porque eu vivia metida em problema financeiro. Vivia. A minha família já tava quase ficando todos falidos de tanto tentar me ajudar. Eu me afundava, alguém ia lá me ajudar, depois eu me afundava de novo, alguém ia lá me ajudar, e nem eu mesma conseguia entender. Eu não conseguia entender por que eu vivia aquele ciclo vicioso de endividamento, sabe? E, claro, né, como eu não tinha conhecimento, eu acabava culpando sempre, eu justificava de alguma forma. Ah, é culpa disso, foi culpa daquilo, o movimento que caiu, não, eu sempre culpava alguém ou alguma situação. E isso eu quero falar para você porque eu precisei aprender que toda vez que a gente começa a justificar ou culpar alguém pela situação que a gente está passando, o nosso cérebro entende assim: então a culpa não é nossa, não é sua. Ai, que susto. Se fosse sua culpa, nós iríamos precisar mudar. Mas como não é sua, então tá tudo bem. Então eu sempre culpava alguma situação para que eu mesma não fosse a culpada. Enfim,
seguimos. Quando chegou essa pandemia, que eu vi que eu estava perdendo tudo outra vez, eu desabei. Eu estava indo na igreja, mas eu ainda não estava, como eu vou dizer, totalmente praticante da palavra. Porque no começo, que você começa a ir para a igreja, acontece de tudo para você desanimar. De tudo, de tudo. E se você pretende ir, já vou te dizer o que vai acontecer. Vai acontecer de você encontrar pessoas dentro da igreja que vai te provocar. Vai acontecer de você encontrar pessoas na igreja com condutas que vai como é que fala? Te desmotivar. Porque a gente vai para a igreja com uma ilusão de que todo mundo que está lá na igreja é santo. E não é. Nem nós somos, né? A gente já está indo em busca de tentar melhorar, mas a gente não está indo porque a gente é santo. A igreja, ela é como se fosse um hospital. Alguns estão na UTI, outros estão no quarto, uns estão melhores e pode ajudar os outros a melhorar, outros estão em estado mais grave. Infelizmente, não tem pessoas santas no mundo. Santo é Jesus. E a igreja, ela é composta por pessoas, e pessoas, elas são de carne, e a carne é fraca e falha. Então, quando eu fui com essa ilusão, né? Que todo mundo lá era santo. E eu passei por várias decepções, como também decepcionei muitas pessoas, tá? Isso eu quero que a gente tenha essa clareza. Você, às vezes, vê o defeito do outro, mas você precisa se lembrar que você também tem defeito. E que do mesmo modo que as pessoas precisam lidar com os seus defeitos, você também, em alguns momentos, vai precisar lidar com os defeitos dos outros. Não é fácil, mas é possível. Com Deus é possível, a gente sozinho é uma catástrofe, né? Quando essa pandemia chegou e eu descobri essa falência, aconteceu algo assim na minha vida que eu nunca mais vou esquecer. Eu estava um dia sentada na área da minha casa e eu estava bebendo, eu ainda bebia, como eu disse. Eu ainda não tinha parado de beber. Esse é outro episódio da minha vida, né? Que eu contei lá no primeiro. No primeiro eu contei como é que eu parei de beber. Agora eu tô falando pra você de um outro testemunho que aconteceu antes de eu parar. E eu tava bebendo, eu tava chorando, eu tava desesperada. Porque quando eu comecei a anotar no papel as minhas dívidas, o que eu precisava pagar, e o salão fechado, não podia trabalhar, a pandemia tava acontecendo, todo mundo falando de crise, de falência, de fechar as portas. E eu pensei, como é que eu vou falar pra minha família, pro meu marido, que eu perdi tudo, né? Porque minha família e meu marido já tinham me ajudado muitas vezes. Então, como é que eu iria falar mais uma vez para eles assim, olha, eu perdi tudo e a gente não tem mais nada e eu tô falida outra vez? Então, por falta de coragem e com medo de decepcionar as pessoas que me amavam e que colocavam um voto de confiança na minha vida, eu pensei, não vou ter coragem de falar para eles, não vou poder falar isso para eles. E aí eu sentada nessa varanda da minha casa, meus 2 filhos estavam no quarto, e eu comecei a pensar friamente assim, quer saber? Eu vou arrumar um jeito de mandar as crianças para a minha cidade, né? E eu planejei tudo. Eu planejei como é que eu ia tirar minha vida, como é que ia ser, que dia ia ser, tomando ainda, na minha cabeça, eu ainda estava sendo responsável, porque eu queria encontrar uma forma, né, de não dar trabalho para as pessoas. Então, eu estava pensando, não, eu vou pedir para que seja enterrado aqui mesmo, para não ter que transportar, para não ter que dar trabalho, e vou fazer de uma forma que a pessoa mais forte possa me encontrar, porque na família, né, entre nós, sempre tem alguém mais forte, e para que os outros que eu sei que são mais fracos emocionalmente não participem, não vejam, enfim. Eu comecei a planejar isso, gente, e quando eu lembro desse dia, eu não sinto pena de mim, nem tristeza, mas eu sinto o amor de Deus, sabe por quê? Porque hoje, eu lembrando desse dia, eu vi de onde Deus me tirou. Eu consigo reconhecer de onde Deus me tirou, porque naquele dia eu sentia uma tristeza tão grande, um buraco tão grande, e eu tinha certeza que não tinha mais jeito, que não tinha. Você sabe quando você pensa, não tem solução, não tem, era muito dinheiro que eu devia, na época passava de 100 e tantos mil reais. Quando eu contei para minha irmã, que a minha irmã do meio é a pessoa, nós somos em 3, e a minha irmã do meio, ela é a pessoa mais, assim, como eu vou dizer, inteligente, ela sempre tem uma visão, ela sempre tem uma saída, ela é muito racional, então ela consegue pensar nas coisas de forma muito sábia.
E quando eu falei pra minha irmã do meio, eu lembro que ela falou, Tata do céu, vende tudo que você tem. Vende suas coisas, começa a vender roupa que você tenha demais, começa a vender coisas que você tenha a mais, porque essa dívida sua... Ela ficou desesperada. E aí eu pensei, nossa, deve ser grave mesmo, né? Porque se a minha irmã tá desesperada, é porque dessa vez eu afundei. E eu comecei a planejar tudo isso. E eu saí, levantei dessa varanda com essa certeza, assim, isso é o melhor que eu posso fazer, definitivamente esse é o melhor caminho. Entrei para dentro de casa, deitei na cama, meus filhos no quarto, e aí eu abri o WhatsApp, né? Minha filha sempre colocava foto no WhatsApp, mas meu filho nunca colocava, sempre era sem foto o WhatsApp dele. Ele não é muito de rede social até então, até esse exato momento ainda não. E aí eu abri o WhatsApp da minha filha e eu olhei a foto dela, né? E eu, tipo, chorei ali no quarto, mas pensando assim, eu tenho certeza que eles vão ficar bem. Eu tenho certeza que eles vão ficar bem. Eu tenho certeza que a minha família vai ficar bem, porque eu não vou dar mais trabalho. O meu marido já estava quase para se formar, então ele também ia ficar bem, ele também ia encontrar alguém, ele ia viver a vida dele. E meus filhos iam ser criados pelos meus pais, então ia ficar bem também. Na minha cabeça estava tudo certo, mas chorando, né? Quando eu abri eu fui escrever João, né, no WhatsApp, e fui abrir o WhatsApp dele, nunca tinha foto. Eu nem sei por que eu escrevi, porque nunca tinha foto, não sei o que eu esperava ver ali. Mas quando eu escrevi o nome dele, apareceu uma foto. E isso me chamou a atenção. Eu pensei, olha, ele nunca colocou foto no WhatsApp, e hoje ele colocou. Quando eu cliquei para ver a foto, era um bichinho, assim, o filho do Simpson, Barney, não sei como que é o nome. Era aquele bichinho do desenho. E ele estava ajoelhado no chão, com os cotovelos em cima da cama, e um balãozinho escrito assim, Deus, cuida da minha mãe, porque sem ela eu não sou nada. Quando eu li essa frase, era como se eu tivesse sido chacoalhada, assim. Sabe? Como se Deus estivesse me mostrando, olha o que você está fazendo. Olha para as pessoas, você é a amada de alguém. Você é querida para alguém, você é importante para alguém. E sabe o que eu quero te falar? Que quando a gente tá mal emocionalmente, não repara se eu chorar, eu sou chorona mesmo. Mas quando a gente tá mal emocionalmente, o inimigo ele vai fazer de tudo para fazer você se sentir abandonada. Ele vai fazer de tudo para que você acredite que você não é importante. Ele vai fazer de tudo para você se ver da pior forma possível. Mas você precisa ter esse despertar que não é assim que Deus te vê. E que sim, você é a amada de alguém. Sim, você é importante para alguém. E eu levantei da cama e pensei, não, meu filho não pode pensar desse jeito. E eu fui no quarto e falei, João Gabriel, por que você colocou essa foto aqui no WhatsApp? Daí ele, porque eu quis. Aí eu falei, mas por que você colocou que sem a sua mãe você não é nada? Não pode. Sabe? Porque você não vai ter mãe para sempre. Se acontecer alguma coisa comigo, você tem uma vida, você precisa querer viver, você precisa fazer algo. E ele falou, não, mãe, sem você eu prefiro não viver. E eu vi naquela hora como eu estava sendo covarde. Porque assim, ninguém quer morrer. Ninguém quer. Você também não quer. Mas a gente quer fugir da dor. Você quer fugir da dor. É uma forma rápida de você pensar que vai se livrar da dor. E eu comecei a ver que eu estava sendo muito covarde, porque eu estava pensando em me livrar da minha dor, mas eu não estava pensando na dor que eu ia causar para as pessoas, no trauma que eu ia causar para as pessoas. E eu vi a mão de Deus de forma poderosa nisso, porque Deus usou meu filho para pôr uma foto, para chamar a minha atenção para aquele lugar, porque eu não sei por que eu abri o WhatsApp dele, não sei para quê. E para o meu filho usar isso para eu poder ter um despertar, para eu poder ver o que eu estava fazendo, não só com a minha vida, mas com a vida das pessoas que gostavam de mim, que dependiam de mim. E eu lembro que eu conversei com meus 2 filhos, e eu chorei muito, e eu abri o coração para eles, né? E eu falei para eles, olha, a mamãe tá passando por uma situação muito difícil, não tá fácil, eu preciso da ajuda de vocês. E eu abri meu coração para eles e chorei e falei, eu preciso de ajuda, sabe? Deixa eu te falar uma coisa, não sofra sozinha, peça ajuda, abre o coração. Quando a gente fala para as pessoas como a gente se sente,
Nós temos a oportunidade de ser ajudada. Mas quando você fica tentando lidar com a dor sozinha, o inimigo vai usar isso contra você. Ele vai usar isso, inclusive, para te torturar. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, onde ele foi tentado pelo inimigo, na Bíblia está escrito que Jesus ficou 40 noites, 40 dias lá no deserto, né? E a Bíblia está escrito assim, ó, e ele teve fome. A Bíblia está escrito que em um determinado momento Jesus sentiu fome. E quando ele estava fraco, o inimigo veio falar com ele. O diabo foi falar com Jesus quando Jesus estava fraco, com fome. Ele não foi falar com Jesus no primeiro dia que Jesus chegou lá, que Jesus ficou no deserto. Ele não foi falar com Jesus na primeira vez, no primeiro momento. Ele esperou, ele foi, como que fala, muito sangue frio, né? Sei lá se é assim que se diz, mas ele esperou o momento, sabe? A Bíblia fala, o diabo vem, ele só vem para matar, roubar e destruir. Ele ficou ali, esperando Jesus ficar fraco. Quando Jesus esteve fraco, ele chegou para poder tentar Jesus. E Jesus venceu ele com a palavra. Jesus não venceu ele numa luta. Jesus não venceu ele falando só um minuto, deixa eu orar. Jesus se mantinha em oração ligada ao Pai, mas Jesus se mantinha em oração porque ele sabia que no momento difícil o que iria fazer ele vencer era a palavra. Por isso que fala que a boca fala do que o coração está cheio. Quanto mais cheio da palavra você estiver, quando vir a opressão, o que é uma opressão? Algo que te oprime, que te aperta. Quando apertar é que nem uma esponja, se você colocar debaixo da água e você apertar essa esponja, vai sair o que dela? Água. Então, se você se abastece da palavra, quando vir a opressão te apertar, vai sair de você o que? A palavra. Então, Jesus, ele venceu. Mesmo estando fraco, mesmo sentindo fome, ele venceu o inimigo com a palavra. E na Bíblia também está escrito que depois os anjos vieram cuidar de Jesus. Então eu comecei a entender que quando a gente consegue vencer um desafio muito grande na nossa vida, depois vai ter o cuidado de Deus. Vai ter o cuidado de Deus, mas a gente vai ter que fazer a nossa parte. Então, eu pedi ajuda, contei para os meus filhos, falei com a minha irmã, né? Falei o que estava acontecendo e enfim. Eu sentei no fundo da minha casa e decidi que eu não ia mais acabar com a minha vida, decidi que eu ia viver e decidi mais. Eu já tinha tido outras experiências com Deus. E depois dessa, eu tive outras também, que em outro momento eu conto. Mas eu vi, Deus já me socorreu ali, me socorreu aqui, me falou comigo lá. E tá falando comigo de novo, tá mostrando para mim a oportunidade de novo. Então chega, não vou deixar mais me abater. E aí eu lembro que eu tava no fundo da minha casa, tava as pessoas sem poder sair, então começou os cultos online, né? E eu comecei a pôr o culto online. E eu lembro que nesse culto, nesse dia, estavam contando a passagem de Moisés, que Moisés precisou conduzir o povo pelo deserto e que nem a sandália do pé do povo estragou. E aí eu falei, é isso, Deus, é isso que tá acontecendo comigo. Eu tô no deserto, eu tô me sentindo num deserto, eu tô me sentindo sem saída, eu tô me sentindo perdida. E eu preciso que o Senhor me transporte desse deserto, me tire daqui, mas de um jeito que nem a sandália do meu pé estraga, que a gente ainda não quer sofrer consequência, né? A gente quer tentar resolver de forma rápida e indolor. E eu lembro que eu senti uma voz, eu ouvi uma voz, minha própria voz, parecia que era eu falando comigo mesma, aqui dentro. Eu ouvi a minha voz falar assim, até aqui você fez do teu jeito e esse foi o resultado que você conseguiu, mas de agora em diante vai ser do meu jeito e eu vou mostrar para você que do meu jeito não tem pandemia, não tem crise que possa te parar. E aquele dia eu comecei a sentir uma alegria. Eu tava falida, eu tava sem dinheiro, devendo para todo mundo, mas eu comecei a sentir alegria, comecei a sentir uma alegria. E eu pensei assim, vai ter solução. Isso vai ter solução. Eu vou me apegar a essa palavra e isso vai ter solução. E aquele dia eu decidi que eu iria vencer,
que eu iria passar por tudo isso e que eu ainda iria testemunhar tudo aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. E eu falava para Deus assim: Senhor, quando eu vencer e eu passar por tudo isso, aonde eu for, aonde eu colocar os meus pés, eu vou falar para as pessoas o que o Senhor fez na minha vida. E é o que eu faço hoje. Hoje, quando eu vou dar uma mentoria, quando eu vou dar uma palestra, eu brinco e falo: eu sei te ensinar os 2 caminhos, a ir para o fundo do poço e a sair de lá, qual você quer. E eu vi que quando Deus renova a nossa força e quando Ele renova a nossa mentalidade, através de tanto a gente ouvir a palavra, porque renovar a mente é preciso ouvir a palavra, e eu percebi que a gente se torna pessoas que não só vence. Por isso que a Bíblia fala assim: eu te fiz para ser mais do que um vencedor. Então, não se trata só de vencer, se trata de ser mais do que um vencedor. Mais do que vencedor significa quando você vence, passa por um processo desafiador, vence e aprende com isso. Esse é o segredo. Não é só vencer, mas é você se permitir aprender com o seu erro, porque você não vai cometer mais o mesmo erro se você aprender com ele. Mas enquanto você não aprender com aquilo, você vai cometer de novo, e de novo, e de novo. Até quando? Até você aprender. Porque depois que você aprende com o erro, aí você começa a ter mais cuidado nas decisões que você vai tomar. E sabe, no ano em que muitas pessoas fecharam as portas, que muitas empresas fecharam, no ano de pandemia, você deve se lembrar o quanto aquilo foi um terror, né? Foi o ano que a minha empresa mais cresceu. Ela estava na falência, né? Endividada, e como eu também, né? Porque eu era a empresa. Mas daquele momento em diante, eu comecei a ver um decolar, assim, um decolar na empresa, na vida das pessoas também que estavam comigo na empresa. Eu chamei toda a equipe, a gente se juntou, se uniu em força. Olha, Deus sempre vai pôr pessoas na sua vida. Deus sempre vai te cercar de pessoas. O que você precisa saber é que o inimigo é invejoso e ele vai mandar algumas pessoas também. Mas você precisa ter sabedoria e escolher as pessoas certas, porque na hora do desafio são essas pessoas que vai te ajudar. E Deus colocou, naquela época eu tinha um time, tenho graças a Deus até hoje, mas nós tínhamos um time maravilhoso, eram pessoas boas, meninas de Deus, algumas ainda estão comigo, outras seguiram outros caminhos, mas a gente continua, todo mundo se dando bem, não houve briga, não houve problema nenhum. Mas naquela época eu tinha pessoas que pegou na minha mão e falou: tamo junto. E foi a época que a minha empresa mais cresceu, mais cresceu. Dali em diante, nunca mais regredimos. Dali em diante, nunca mais regredimos. Por quê? Porque o Senhor era comigo. E eu comecei a ver que vinha ideias na minha cabeça, vinha criatividades do nada, eu acordava com uma ideia nova, a gente todo dia começou a orar dentro da empresa, então todos os dias a gente chegava, eu comecei a estipular algumas regras, então a gente chegava, dava a mão, orava, oferecia aquele dia a Deus, apresentava a empresa a Deus, as clientes que iam lá, que a gente estava atendendo escondido na época, né? Agora eu posso contar. Na época a gente atendia escondido, porque não podia trabalhar, mas nós apresentávamos a vida daquelas pessoas para Deus, a gente declarava saúde, a gente declarava que nada ia acontecer, que nós não íamos nos contaminar e que as pessoas que fossem lá também não iriam se contaminar. E até hoje a empresa é assim, se passaram muitos anos, mas todos os dias nós seguimos o mesmo ritmo, que é chegar e orar antes de começar a trabalhar. Todos os dias é assim até hoje. Outra coisa que eu decidi, que na minha empresa não tocaria mais qualquer música, que tudo que fosse feito ali seria para a honra e glória de Deus. Então, até hoje, se você vai lá, as músicas que são tocadas lá, elas são muito bem escolhidas, para que sejam músicas que edificam o ambiente. Música que, enquanto as clientes estão ali ouvindo, elas estão sendo tratadas, edificadas. Eu não deixo tocar músicas que vai falar mal da imagem da mulher, música que vai falar de traição, música que vai falar de uma vida que não se deveria viver.
Então, são decisões que a gente foi tomando e que nós mantemos essa decisão até hoje. Eu digo que dentro da empresa nós temos uma missão, uma visão e um valor. E nós temos valores inegociáveis, que é aquilo que você não negocia de jeito nenhum. E o principal valor da empresa, que é um valor inegociável, é a minha fé. Então, eu digo, tudo você pode tentar negociar comigo e a gente pode chegar a um acordo que fique bom para ambos. A única coisa que ninguém vai conseguir negociar comigo é a fé. Eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão da palavra, eu não abro mão da crença que eu creio em Jesus, acima de tudo, eu creio em Deus porque eu vi o que Ele fez na minha vida. Eu não abro mão disso por nada, porque eu posso perder tudo, mas se eu tiver com Ele, eu tenho certeza que eu recupero tudo e em dobro, como Ele fez. A empresa tinha um X de faturamento, hoje a gente já fatura quase 4 vezes mais do que eu faturava na época. Então, Ele não só me ensinou a recuperar, como a gente quadruplicou o faturamento, a quantidade de pessoas, né? E nesse momento que eu gravo o vídeo, nós estamos organizando já a abertura de outras coisas, novos projetos que têm a ver com o mesmo ramo de atividade, outros não é mais o mesmo ramo, é outro ramo de atividade, mas eu me tornei mentora, palestrante, ministro para mulheres e dou treinamento para líderes de empresas, mentoria individual. Por quê? Porque eu entendi o caminho para um crescimento e é um crescimento que não deixa mais você retroceder. Então, esse testemunho eu gostaria que você soubesse, eu espero que você aprenda de alguma forma com ele, eu espero que o Senhor possa alcançar a sua vida de alguma maneira com ele, porque quando Deus está no negócio com você, mesmo que, como eu estava dizendo, mesmo que eu perdesse tudo de novo, mas se eu tiver a palavra, eu tenho certeza, se eu tiver com ele, eu tenho certeza que ele vai me ajudar a recuperar e recuperar muito mais do que o que eu perdi. Agora, se eu estiver sem ele, eu posso ter todas as coisas materiais que o mundo pode oferecer, mas todo o dinheiro do mundo não compra paz, não compra amor, não compra sossego e não compra salvação. Então, eu prefiro estar com Jesus do que priorizar coisas materiais. Mas eu gostaria que você soubesse disso. Não sei o que você passa hoje, não sei como está a sua vida agora, mas eu gostaria que você soubesse que sempre há um caminho, sempre há o que fazer. E eu quero que essa palavra chegue aí na sua casa, alcançando o seu coração, da sua família, e quero te lembrar que Deus não tem filhos prediletos. O que Ele fez na minha vida, o resultado que Ele trouxe para a minha vida, Ele quer levar para a sua vida também. Você só precisa abrir as portas, abrir o coração e deixar com que a palavra te conduza. Para isso, você também vai precisar se posicionar. Na vida, nós não temos 2 caminhos, nós temos que escolher entre um dos 2 caminhos. Sabe que não tem essa de eu estou em cima do muro. Quem está em cima do muro já está do outro lado. Porque quando a gente escolhe servir ao Senhor, nós vamos ter que ir na contramão do mundo. Muitas vezes você vai ter que ir na contramão, onde a maioria está falando, o que tem? Todo mundo faz. E você vai ter que falar que nem tua mãe dizia, eu não sou todo mundo. Onde as pessoas vão dizer, pode sim olhar pornografia, tá tudo bem. E você vai ter que dizer, não, tá tudo bem, não. Porque eu faço parte de um reino celestial e lá isso não é legal. Tá tudo bem adulterar, roubar? Não, não tá tudo bem não. Porque do reino ao qual eu faço parte, isso lá não é permitido. Então não tá tudo bem. Tá tudo bem caluniar, difamar, degrinir a imagem das pessoas? Não tá tudo bem não. Não tá tudo bem porque da onde eu venho, da onde eu sirvo, ao qual eu fui chamado, não é assim que funciona lá. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos uma mudança de comportamento. O verdadeiro arrependimento sempre vai trazer na sua vida mudança de comportamento. Você sabe quando uma pessoa se arrependeu verdadeiramente ou não, através da mudança de comportamento. Arrependimento de verdade, ele tem como consequência uma mudança de comportamento. E vale a pena, porque depois
a sua vida vai fluir de uma forma leve. O crescimento que eu tive profissional, espiritual e financeiro veio de forma muito leve. Conforme eu fui abrindo mão de algumas coisas e priorizando a palavra, as outras coisas foram sendo acrescentadas na minha vida de forma muito tranquila. Eu não tive aquele esforço de falar, nossa, eu venci, mas também, hein? Não, teve sim algo. Eu tive que abrir mão de algumas coisas. O problema era financeiro, eu parei de comprar, fiquei 1 ano sem comprar nada, não comprava roupa, não comprava sapato, não comprava nada. Precisei começar a calcular o impacto das minhas decisões. Precisei tomar decisões mais sábias. Antes de eu comprar, antes de eu falar, antes de eu agir, eu precisava parar um pouco e calcular o impacto daquilo. O que aquilo ia trazer para minha vida. Então, não é mais sobre eu falo o que eu penso, comigo é assim, bater levou. Não, isso é tolice. Isso é carnal, isso é ser guiado pelas emoções. E as emoções podem nos levar para o buraco, como me levou. Nós precisamos ser guiados por princípios duradouros, por princípios que vão fazer você construir a tua casa na rocha e não na areia, onde qualquer vento vem e derruba, tá bom? Que você possa ter sido alcançado. Não esquece de curtir, dá um like aí, se inscreve nesse canal, porque esse canal foi criado pensando em entrar na sua casa, no seu lar, e fazer com que a palavra de Deus possa alcançar seu coração aí onde você está. Então, quando você curte, quando você se inscreve, você também está torcendo e contribuindo para que isso também chegue em outras casas e alcance outros corações, tá bom? Até mais!